Napoleon Hill afirmava que quando o pensamento e a gratidão se alinham, a vida deixa de ser uma sequência de acasos e se transforma em uma série de resultados precisos. Para ele, isso não era apenas fé, era um experimento mental capaz de provocar efeitos reais. Hill observava que as pessoas que viviam em estado de gratidão constante pareciam operar em outra frequência, onde coincidências se tornavam respostas e desejos se materializavam com menos esforço. Ele chamava isso de milagre científico, pois via nessa harmonia entre razão e sentimento uma lei universal disfarçada de espiritualidade. A mente, segundo Hill, é o primeiro laboratório da realidade. Nela se moldam as imagens que, com o tempo, se solidificam no mundo exterior. Mas o que ele descobriu é que o pensamento, por si só, é neutro. É a gratidão que o energiza, que o aquece, que o torna magnético o bastante para atrair as circunstâncias correspondentes. Pensar em prosperidade sem sentir gratidão é como tentar acender uma lâmpada sem eletricidade. Há estrutura, mas não há luz. A gratidão, para Hill, não era um gesto social, mas uma tecnologia espiritual. Ele dizia que a vibração da gratidão conecta o ser humano a uma inteligência invisível, uma espécie de corrente elétrica que percorre todo o universo. Quando alguém se mantém nesse estado, sua mente se torna transmissora de uma frequência ordenadora, e o que parecia improvável começa a se alinhar naturalmente. Essa é a ponte entre a fé e a ciência, a descoberta de que o sentimento é energia, e que essa energia, quando associada ao pensamento certo, gera um campo de coerência. É o ponto onde o místico e o mensurável se tocam. O milagre científico que Hill descreveu não está em algo sobrenatural, mas em compreender o natural de forma superior, o poder de transformar emoção em forma, ideia em matéria e fé em resultado. O campo invisível da mente humana. Napoleon Hill acreditava que todo pensamento humano é uma forma de energia que não se perde, apenas se propaga em dimensões que ainda não compreendemos plenamente. Ele chamava esse espaço de campo invisível da mente, uma espécie de oceano energético onde cada ideia emitida vibra e interage com outras vibrações semelhantes. Nesse campo, o pensamento não é abstrato, é substância, e a gratidão é o elemento que o faz adquirir densidade suficiente para moldar a realidade. Hill observava que a mente não é um produto do cérebro, mas o contrário. O cérebro é apenas o instrumento físico de uma mente que se estende além do corpo. Por isso dizia que todo pensamento é uma semente lançada em um solo invisível. Esse solo, regido por leis tão exatas quanto as da física, responde não à força das palavras, mas à força vibracional das emoções que as acompanham. A gratidão, sendo uma das mais elevadas frequências, atua como fertilizante para esse solo, acelerando o crescimento daquilo que se deseja manifestar. Esse campo não é místico, é natural, mas invisível aos olhos comuns. Hill o comparava a uma estação de rádio. Nós emitimos ondas de pensamento, e o universo responde conforme a sintonia. Quando alguém pensa em escassez, sintoniza a estação da falta. Quando pensa e sente gratidão, mesmo antes da conquista, sintoniza a estação da abundância. Assim, as oportunidades, pessoas e situações adequadas começam a ser atraídas, não por mágica, mas por correspondência energética. A ciência moderna começa a tocar o que Hill já intuía. Pesquisas sobre coerência cardíaca mostram que o coração em estado de gratidão emite um campo magnético mais estável, capaz de sincronizar até o cérebro e influenciar o ambiente ao redor. Hill chamava isso de harmonia vibracional, o ponto onde pensamento e emoção trabalham em uníssono, gerando um padrão de energia que o universo reconhece como uma ordem. Ele dizia que a maioria das pessoas falha, não por falta de capacidade, mas por viver em desalinhamento vibracional. Elas desejam o sucesso, mas sentem medo. Querem abundância, mas vibram em carência. Isso quebra o circuito criador. Hill ensinava que, quando o homem eleva seu pensamento com gratidão genuína, ele se reconecta com o campo invisível
e reativa a lei natural da correspondência. Aquilo que está dentro se reflete fora. O campo mental é, portanto, o lugar onde tudo começa. É o ateliê invisível das realizações. Hill afirmava que entender esse princípio é o primeiro passo para transformar o pensamento em força criadora e fazer do invisível uma realidade palpável. A gratidão, como corrente eletromagnética. Napoleon Hill enxergava a gratidão não como um sentimento, mas como uma força mensurável, comparável à eletricidade. Ele dizia que o pensamento é o fio condutor e a gratidão é a corrente que o atravessa. Sem corrente, o fio permanece inerte. Com ela, nasce o poder de iluminar e mover tudo ao redor. Quando alguém pensa com gratidão, ativa uma energia dupla, a da criação e a da recepção. O pensamento projeta o desejo no universo. A gratidão o magnetiza de volta. A mente humana, segundo Hill, opera como uma usina espiritual. Cada emoção é uma frequência, e cada pensamento, uma forma de energia que vibra nessa frequência. A gratidão é a vibração que produz o campo mais estável e expansivo, semelhante ao magnetismo de um ímã. Por isso, as pessoas gratas atraem oportunidades, ideias e circunstâncias com uma naturalidade quase inexplicável. Hill chamava isso de lei do retorno consciente. O universo reflete não o que você quer, mas o que você irradia. Essa força eletromagnética da gratidão pode ser sentida no corpo. Quando alguém agradece profundamente, o coração altera seu ritmo, produzindo uma coerência que afeta o sistema nervoso e o cérebro. A ciência hoje confirma que esse estado reduz o cortisol, aumenta a clareza mental e estimula regiões associadas à criatividade e percepção. Hill intuía isso décadas antes. Ele dizia que a mente em gratidão funciona como um transmissor aperfeiçoado, capta ideias inspiradas e envia comandos precisos ao subconsciente. Mas há um segredo essencial. A gratidão verdadeira não depende de circunstâncias. Ela antecede o resultado. Hill afirmava que o homem que agradece antes de receber já aprendeu a dominar o tempo. Esse é o ponto onde o invisível se dobra. Quando você sente gratidão por algo que ainda não se manifestou, sua mente passa a vibrar na frequência de quem já possui. E como o universo responde a estados vibracionais, não a carências, ele entrega a equivalência exata dessa vibração. Hill via a gratidão como o elo entre pensamento e matéria. O pensamento cria o molde, a gratidão, a energia que o preenche. Ela transforma desejo em convicção, fé em certeza e emoção em ação. Quando uma pessoa pensa com clareza e sente gratidão genuína, envia ao campo invisível uma mensagem inconfundível. Já está feito. E é essa certeza silenciosa que reordena eventos, aproxima pessoas e abre caminhos. Por isso, Hill ensinava que a gratidão é a ciência das almas evoluídas. É o segredo que transforma o esforço em fluxo e a espera em manifestação. Pensar é o primeiro passo, mas agradecer é o que liga o circuito. É o momento em que o invisível ganha forma e o impossível começa a obedecer. Pensamento sem gratidão é corrente interrompida. Napoleon Hill afirmava que o pensamento é a semente de toda a criação, mas que sem a energia da gratidão, essa semente permanece estéril. Ele dizia que o universo não responde à ideia em si, mas à vibração emocional que a sustenta. Pensar sem sentir é como enviar um comando sem energia elétrica. O sinal se perde antes de alcançar o destino. Por isso, muitas pessoas desejam, planejam e até trabalham intensamente, mas continuam presas ao mesmo lugar. Seus pensamentos não estão energizados, suas intenções não possuem corrente. Hill acreditava que a mente humana funciona como um circuito. O pensamento é o polo positivo, a gratidão é o polo negativo, e a fé é o campo que liga ambos. Quando a gratidão está ausente, o circuito se rompe e a energia criadora não flui. Ele chamava isso de curto vibracional. É o estado em que o indivíduo pensa em prosperidade, mas sente escassez. Fala de fé, mas vibra em dúvida.
Essa incongruência interna não apenas anula o poder criativo, como atrai resultados confusos e instáveis, reflexos diretos dessa falta de coerência. Hill observava que a gratidão tem um papel técnico na manifestação. Ela é o estabilizador do pensamento. O homem grato permanece emocionalmente centrado, mesmo diante da ausência temporária de resultados. Essa estabilidade vibracional é o que o universo reconhece como consistência. Quando alguém pensa com gratidão, o campo energético ao redor se expande e se organiza, criando ressonância com frequências semelhantes. Já o pensamento impregnado de medo ou impaciência fragmenta essa ordem e interrompe o fluxo natural de retorno. Essa ruptura é mais comum do que parece. As pessoas costumam agradecer apenas após a conquista, como se o sentimento fosse recompensa e não combustível. Hill ensinava o oposto. Agradeça antes e o universo entenderá que você já possui. Esse simples ato inverte o sentido da energia. Quando alguém sente gratidão antecipada, o subconsciente aceita o resultado como fato, e o campo mental começa a trabalhar silenciosamente para materializá-lo. A diferença entre quem cria e quem apenas sonha está exatamente nesse ponto. O criador se sente realizado antes da conquista. Pensar sem gratidão é tentar construir uma casa sem fundação. O raciocínio pode ser lógico, o desejo pode ser justo, mas sem o componente emocional da gratidão nada se sustenta. Hill dizia que a gratidão transforma o pensamento em crença e a crença em movimento. É o elo que liga a mente humana ao fluxo criador do universo. Assim, todo pensamento desprovido de gratidão é uma ordem sem assinatura, uma ideia sem vida. Quando o homem compreende isso, entende que agradecer não é uma reação, é um ato de criação. É nesse instante que a corrente volta a fluir e o invisível começa novamente a obedecer. A física espiritual da prosperidade. Napoleon Hill acreditava que a prosperidade não era apenas uma questão de fé, mas uma ciência com leis tão exatas quanto as que regem a gravidade ou a eletricidade. Ele chamava isso de física espiritual, uma fusão entre o mundo invisível da consciência e o mundo tangível das ações. Para Hill, o universo responde a padrões vibracionais, não a súplicas, e muito menos a sorte. Prosperar, portanto, não é um favor divino, mas o resultado inevitável de uma sintonia, precisa entre pensamento, emoção e ação. A mente, dizia Hill, é um laboratório quântico em constante emissão de energia. Cada pensamento produz uma onda, cada emoção dá direção a essa onda, e cada ato físico a solidifica. O pensamento isolado é apenas potencial, mas quando impregnado de gratidão e fé, ele ganha massa vibracional e começa a colapsar possibilidades em realidade. Esse processo, que a ciência moderna chama de coerência entre mente e coração, Hill já descrevia como o ponto de união entre o espírito criador e o universo ordenado. Ele acreditava que todo ser humano é um canal condutor dessa força. O problema é que poucos sabem utilizá-la conscientemente. A maioria dispersa energia com pensamentos conflitantes e sentimentos contraditórios, criando um campo desorganizado. Hill afirmava que o homem próspero aprendeu a alinhar suas frequências internas, a pensar com clareza, sentir com fé e agir com propósito. Esse alinhamento é o que transforma desejo em movimento e movimento em resultado. A física espiritual também explica por que a gratidão é indispensável. Ela funciona como um estabilizador energético, criando harmonia entre o que se pensa e o que se sente. Quando uma pessoa agradece, o cérebro libera substâncias como dopamina e serotonina, e o corpo entra em coerência bioelétrica. Nesse estado, o campo magnético do coração se expande e se torna mais ordenado, permitindo que as intenções mentais viajem com mais força e clareza. Hill chamava isso de o estado de vibração criadora. Essa harmonia não é misticismo, é engenharia vibracional. O universo é estruturado em frequência, e toda a matéria é essencialmente energia organizada. Quando a mente e a emoção entram em sincronia,
o homem se torna um transmissor alinhado com as leis do cosmos. Nesse ponto, as ideias parecem fluir espontaneamente. As oportunidades surgem com naturalidade e os obstáculos se tornam degraus. Hill dizia que essa é a verdadeira prosperidade, quando o esforço se transforma em expressão e o trabalho em prazer. A física espiritual da prosperidade ensina que riqueza é consequência, não objetivo. É o reflexo de um campo interno equilibrado, sustentado pela gratidão e pelo pensamento consciente. Quando o homem domina esse princípio, deixa de pedir e passa a comandar, não com arrogância, mas com entendimento. Ele percebe que a fé não é crença cega, e sim a força que liga o invisível ao concreto. É nesse ponto que o pensamento se torna matéria e o espírito, causa, o estado de ressonância, quando o universo te reconhece. Napoleon Hill afirmava que o universo não recompensa o esforço, mas a frequência. Essa frase, à primeira vista simples, contém uma das leis mais poderosas da criação consciente. O universo não responde ao que você diz querer, e sim ao que você vibra. Ele reconhece cada indivíduo pela sua assinatura energética, o padrão mental e emocional que se repete diariamente, consciente ou inconscientemente. É esse padrão que determina o tipo de realidade que se manifesta. Hill chamava esse fenômeno de ressonância mental. Assim como duas cordas afinadas na mesma nota vibram juntas, a mente humana atrai tudo o que está em harmonia com a sua vibração predominante. Quando o pensamento e a gratidão entram em sintonia perfeita, criam um campo de coerência que envia ao universo um sinal claro e constante. Esse sinal funciona como uma identidade vibracional, uma espécie de endereço energético que diz: é aqui que a prosperidade pode se manifestar. O estado de ressonância é alcançado quando o indivíduo cessa o conflito interno. A maioria das pessoas quer abundância, mas pensa em falta. Deseja amor, mas teme rejeição. Busca fé, mas alimenta dúvida. Hill dizia que enquanto existir dualidade interna, a vibração emitida será confusa e o universo não poderá responder com precisão. O homem que aprende a unificar mente e emoção entra em um campo de clareza. Ele não força o universo, ele o convida. Nesse estado, tudo parece sincronizar. Oportunidades, encontros e ideias surgem de forma natural, como se uma força invisível organizasse os eventos a favor do propósito. Hill explicava isso de modo simples. Quando você vibra na certeza, o universo te reconhece e colabora. Essa colaboração não é mágica, mas matemática. É o resultado de um campo coerente, onde a energia se move com direção e propósito definidos. A gratidão é o instrumento que afina a mente para essa ressonância. Ao agradecer, a pessoa sai da frequência da carência e entra na vibração da posse. A energia deixa de ser implorante e se torna magnética. Hill dizia que o grato já venceu antes da vitória, porque sua vibração o identifica como alguém que possui, e o universo só pode entregar àquele que já vibra como dono. Esse estado de ressonância cria um tipo de silêncio interno. A mente deixa de pedir e passa a perceber. É nesse silêncio que a intuição floresce e as respostas aparecem. Hill acreditava que nesse ponto o homem não age mais contra o fluxo, mas dentro dele, e tudo começa a convergir em sua direção. Ele não atrai prosperidade, ele se torna a própria frequência da prosperidade. Quando o universo te reconhece, ele não está te recompensando, está apenas refletindo aquilo que você já é. Essa é a essência da ressonância. O mundo exterior é o espelho do seu interior. Hill dizia que o verdadeiro poder é ser tão coerente em pensamento e emoção que o universo não tem escolha senão corresponder. Nesse nível, não há esforço, há alinhamento. E onde há alinhamento, há inevitabilidade. O efeito retorno. Porque tudo começa a conspirar a seu favor. Napoleon Hill dizia que quando o homem entra em estado de coerência entre pensamento, emoção e gratidão, ele desperta uma força que o próprio universo reconhece e replica. É o que ele chamava de efeito retorno,
a manifestação inevitável daquilo que você emite de forma constante e ordenada. Não é sorte nem coincidência. É a reação precisa de uma lei universal que traduz vibração em circunstância. Segundo Hill, o universo não tem preferências nem julgamentos. Ele apenas devolve ao emissor o padrão que recebeu. Quando alguém vibra medo, recebe situações que o reforçam. Quando vibra confiança e gratidão, começa a viver coincidências que confirmam essa fé. O efeito retorno é, portanto, o espelho do estado interior, e o segredo está na constância. O universo só responde de forma amplificada quando o sinal é mantido, sem oscilação entre crença e dúvida. Hill observava que o homem em gratidão cria um campo de influência tão estável que altera até o comportamento das pessoas ao seu redor. Ele contava que líderes, visionários e empreendedores que estudou possuíam essa mesma característica. Todos cultivavam uma serenidade vibracional. Eles não se deixavam afetar pelo caos momentâneo, porque sabiam que o resultado final já estava em curso. Essa confiança silenciosa é o núcleo do efeito retorno, o ponto em que o tempo deixa de ser obstáculo e se torna aliado. O universo responde em camadas. Primeiro, vem o ajuste interno, pensamentos mais organizados, emoções mais equilibradas e uma clareza crescente sobre o que realmente importa. Depois, surgem sinais externos, pequenas sincronicidades, oportunidades inesperadas, pessoas que aparecem no momento exato. Hill dizia que esses eventos não são acasos, mas reflexos do campo de coerência criado pela gratidão. Quando o homem vibra em harmonia com o que deseja, o universo se reorganiza para sustentar essa vibração. Esse processo não é imediato, mas é inevitável. Assim como a semente leva tempo para germinar, o efeito retorno exige persistência emocional. O erro da maioria está em desistir antes da colheita. Hill explicava que a dúvida é a força que desorganiza o campo e interrompe o fluxo. O grato, por outro lado, mantém o sentimento de certeza mesmo sem evidências, e é isso que acelera o retorno. O universo não se curva à pressa, mas à estabilidade vibracional. Com o tempo, essa prática gera o que Hill chamava de ciclo virtuoso da energia criadora. A pessoa começa a perceber que quanto mais agradece, mais motivos recebe para agradecer. O pensamento e a gratidão entram em retroalimentação contínua e a realidade se torna reflexo dessa abundância interior. Tudo parece conspirar a favor, porque, na verdade, tudo está apenas respondendo a um emissor coerente. O efeito retorno é, em essência, a confirmação da lei da reciprocidade energética. Hill dizia que o universo é um espelho de precisão absoluta. Ele não cria o que você quer, ele amplia o que você é. E quando você se torna grato em essência, não apenas em palavras, o universo entende o recado e começa a trabalhar incansavelmente para provar que você estava certo em agradecer. O alinhamento diário, tornar a gratidão um hábito criador. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é um evento, mas um estado mental sustentado. O homem não se torna próspero quando alcança algo, mas quando cria dentro de si o padrão vibracional da prosperidade e o mantém dia após dia. É por isso que ele afirmava que a gratidão precisa deixar de ser uma emoção ocasional e se tornar um hábito criador, uma prática consciente que reprograma o subconsciente e mantém o campo mental em coerência constante com as leis do universo. A mente humana, segundo Hill, é como um instrumento musical. Quando não é afinada diariamente, perde o tom e começa a vibrar em dissonância com aquilo que deseja. A gratidão é a afinação que realinha a vibração pessoal com o fluxo criador. Ele dizia que cada manhã é uma nova oportunidade para estabelecer o tom da própria realidade. Se o primeiro pensamento do dia for grato, o cérebro ajusta automaticamente o foco para reconhecer oportunidades e sinais que ressoem com essa energia. Hill recomendava o que chamava de minuto de alinhamento, um instante de silêncio em que o indivíduo, antes de qualquer ação, reconhece mentalmente tudo o que já possui e tudo o que ainda está se formando. Esse exercício aparentemente simples treina o cérebro para operar a partir da abundância
e não da falta. A neurociência moderna confirma o que Hill intuía. A repetição de estados de gratidão fortalece conexões neurais associadas à autoconfiança e à percepção positiva da realidade. Com o tempo, essa prática cria um padrão automático de resposta vibracional. Diante de um desafio, a mente treinada na gratidão não reage com medo, mas com foco. Em vez de resistir, ela busca o aprendizado oculto. Hill afirmava que a mente grata transforma o obstáculo em ponte. Esse é o verdadeiro poder do hábito, substituir a reação inconsciente pela criação consciente. Cada ato de gratidão é uma semente plantada no campo invisível, e a repetição diária é o que a faz germinar. Ele também alertava que o hábito da gratidão não se forma por palavras, mas por sensação. Repetir frases sem emoção é como tentar acender uma fogueira sem calor. Está em sentir a energia da gratidão, até que o corpo reaja, o coração acelera, a respiração se aprofunda, o semblante muda. Esse é o sinal de que o circuito energético foi ativado. Nesse estado, o subconsciente aceita novos comandos e a mente volta a operar como criadora. Hill via a disciplina emocional como a forma mais elevada de fé. Ele dizia que o homem que agradece todos os dias, mesmo quando nada parece acontecer, está moldando realidades no invisível. Essa constância transforma o invisível em inevitável. O hábito da gratidão é o motor silencioso da prosperidade. Ele mantém o canal entre pensamento e manifestação permanentemente aberto. Quando a gratidão se torna prática, o impossível perde força. A mente deixa de oscilar entre dúvida e crença e passa a operar em estabilidade criadora. Hill chamava esse ponto de consciência sustentada, o estado onde o homem já não busca sinais, ele os cria. Nesse nível, agradecer deixa de ser um ato espiritual e se torna um ato científico, a arte de manter o universo em colaboração constante. O ponto, onde ciência e milagre se tornam a mesma coisa. Napoleon Hill dizia que o milagre não é a suspensão das leis da natureza, mas o seu cumprimento em níveis que a mente comum ainda não compreende. O que ele chamava de milagre científico era exatamente isso, o encontro entre a precisão da mente e a harmonia da emoção. Quando o pensamento se alinha à gratidão, o homem entra em coerência com o próprio tecido do universo. Nesse ponto, a ciência e a fé deixam de ser opostas, tornam-se uma só linguagem, traduzindo o mesmo poder criador. A gratidão, compreendida em sua profundidade, é o código que decifra o invisível. É ela que transforma a energia amorfa do pensamento em forma organizada. Hill ensinava que todo desejo humano é um pedido vibracional e que a gratidão é a confirmação de recebimento. Enquanto o homem pede, ainda duvida. Quando agradece, declara posse. E é esse simples deslocamento interno, do querer para o ser, que altera o campo ao redor. A realidade, então, não precisa ser forçada. Ela se reorganiza espontaneamente para refletir essa nova vibração. A diferença entre o homem comum e o que domina a mente é a consciência do processo. Um reage ao acaso, o outro entende que o acaso não existe. Hill via a gratidão como a mais elevada forma de sabedoria, pois ela une razão e sentimento, ciência e espiritualidade, tempo e eternidade. Quando alguém pensa com clareza, sente com gratidão e age com propósito, o universo responde com exatidão matemática. Nesse ponto, tudo o que era esforço se transforma em fluxo. A fé se torna percepção e o impossível, apenas questão de tempo. O milagre, então, deixa de ser exceção e passa a ser o modo natural de funcionamento da vida. Hill dizia que o homem que compreende a gratidão descobre a equação de Deus. É o momento em que o Criador e a criação se encontram, e o invisível se curva diante da consciência desperta.